Pare por um instante e preste atenção. Existe uma ideia que pode transformar a maneira como você enxerga a própria vida. Uma ideia simples, mas que muitas pessoas passam anos sem perceber. Você provavelmente já acreditou que a felicidade era algo que encontraria no futuro. Talvez em uma conquista, talvez em um relacionamento, talvez quando finalmente resolvesse um problema que hoje parece ocupar seus pensamentos. Mas e se a felicidade não fosse algo que você encontra? E se ela fosse algo que você constrói? Antes de continuar, quero que você reflita sobre uma situação muito comum. Quantas vezes você já percebeu que estava preocupado com alguma coisa, mesmo sabendo que aquela preocupação não resolveria absolutamente nada? Você sabe que pensar repetidamente no problema não muda a situação. Mesmo assim, sua mente continua voltando para o mesmo lugar. Isso acontece com todos nós. E essa constatação revela algo importante. Nem sempre temos o controle dos nossos pensamentos da forma que imaginamos. Muitas vezes, acreditamos que basta pensar positivo para se sentir melhor. Basta mudar o foco, basta escolher pensamentos felizes, mas a realidade é muito mais complexa. A mente humana possui uma dinâmica própria. Enquanto você está assistindo a este vídeo, existe uma grande chance de que sua atenção já tenha se afastado por alguns momentos. Talvez você tenha lembrado de algo que precisa fazer. Talvez tenha pensado em uma conversa que aconteceu hoje. Talvez sua mente tenha viajado para um problema que ainda precisa resolver. Os pensamentos surgem automaticamente. Eles aparecem sem convite. E justamente por isso, tentar construir felicidade apenas através do pensamento positivo pode ser uma tarefa extremamente difícil. Talvez o caminho não esteja em controlar cada pensamento que passa pela sua mente. Talvez o caminho esteja nas suas ações. Pense por um momento. Se alguém pedisse para você não pensar em nada durante 5 minutos, provavelmente seria uma missão quase impossível. Mas se pedisse para você manter uma determinada posição física durante 5 minutos, suas chances de conseguir seriam muito maiores. Isso mostra uma diferença importante. Controlar pensamentos é difícil, controlar comportamentos é mais possível. E é exatamente aí que uma transformação começa. Durante muito tempo, acreditamos que somos observadores totalmente racionais da realidade. Gostamos de pensar que analisamos os fatos de forma objetiva e tomamos decisões baseadas apenas na lógica. Mas a verdade é que nosso cérebro não funciona assim. Se percebêssemos toda a complexidade do mundo ao mesmo tempo, ficaríamos completamente sobrecarregados. Por isso, nosso cérebro desenvolveu mecanismos para simplificar a realidade. Ele seleciona informações, organiza prioridades, filtra aquilo que considera mais importante. O problema é que esse sistema nem sempre trabalha a favor da nossa felicidade. Imagine a última vez em que você recebeu uma avaliação sobre seu desempenho. Pode ter sido no trabalho, nos estudos ou em qualquer área da vida. Provavelmente você ouviu vários elogios, reconhecimentos, comentários positivos, mas também deve ter recebido uma crítica ou uma sugestão de melhoria. Agora seja sincero, o que ficou mais forte na sua memória? Os elogios ou a crítica? Para a maioria das pessoas, a resposta é a mesma. A crítica, mesmo quando ela representa apenas uma pequena parte da conversa. Isso acontece porque nossa mente tende a dar mais peso às experiências negativas do que às positivas. Uma perda costuma gerar mais impacto emocional do que um ganho equivalente. Uma reclamação frequentemente permanece por mais tempo na memória do que um elogio. Não é um defeito pessoal, é um padrão humano. Durante grande parte da nossa história, prestar atenção ao que poderia dar errado aumentava nossas chances de sobrevivência. Identificar ameaças era mais importante do que apreciar momentos agradáveis. Esse mecanismo
ajudou nossos ancestrais a permanecerem vivos, mas hoje ele continua funcionando e continua influenciando a maneira como enxergamos nossa vida, influenciando como vemos nossos relacionamentos, como avaliamos nosso desempenho, como julgamos a nós mesmos. Por isso, sentir preocupação, ansiedade ou tensão em determinados momentos não significa que existe algo errado com você. Em muitos aspectos, seu cérebro foi preparado para identificar riscos antes de identificar oportunidades. Foi preparado para evitar problemas antes de buscar felicidade. E compreender isso muda tudo, porque você para de acreditar que precisa eliminar completamente as emoções difíceis para viver bem. Ao mesmo tempo, surge uma pergunta importante. Se nosso cérebro possui essa tendência natural, existe algo que possamos fazer? A resposta é sim, mas não através de pensamentos mágicos, através de hábitos, através de ações, através de pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. A felicidade não é um prêmio reservado para algumas pessoas. Ela também não é uma característica fixa que você possui ou não possui. Ela é uma habilidade, e habilidades podem ser desenvolvidas. O problema é que muitas vezes sabemos o que faria bem para nós, mas não transformamos esse conhecimento em prática. Sabemos que determinadas atitudes fortalecem nossa vida emocional, mas nem sempre as colocamos em ação. É como conhecer todos os benefícios da atividade física e ainda assim permanecer sedentário. O conhecimento sozinho não produz transformação, a prática produz. Por isso, vale a pena fazer uma reflexão simples. Se existem exercícios para fortalecer o corpo, também devem existir exercícios para fortalecer nosso bem-estar emocional. E existe um extremamente poderoso. Quando terminar este vídeo, envie uma mensagem sincera para alguém que seja importante para você. Uma mensagem de gratidão, uma mensagem de carinho, uma mensagem de reconhecimento. Sem motivo especial, sem esperar nada em troca, apenas porque aquela pessoa faz parte da sua vida. Pode parecer algo pequeno, pode parecer simples demais, mas são justamente essas pequenas ações que constroem mudanças profundas ao longo do tempo. Uma única mensagem talvez não transforme o mundo, mas o hábito constante de fortalecer conexões pode transformar completamente a experiência de viver. E aqui chegamos a um dos pontos mais importantes desta reflexão. Quando pensamos em felicidade, muitas vezes imaginamos dinheiro, sucesso, reconhecimento ou conquistas, mas existe algo que frequentemente possui um impacto muito maior: os relacionamentos, não a quantidade de pessoas ao seu redor. Não o número de contatos no celular, não o tamanho da sua rede social, mas a qualidade das conexões que você constrói. A possibilidade de ser verdadeiro, de compartilhar sentimentos, de ouvir com atenção, de estar presente, de criar vínculos genuínos. São essas experiências que sustentam grande parte do nosso bem-estar. E assim como qualquer hábito saudável, relacionamentos também exigem dedicação. Exigem cuidado, exigem presença, exigem intenção. Muitas vezes, esperamos que a felicidade apareça espontaneamente, mas talvez ela surja justamente quando investimos tempo naquilo que realmente importa, quando oferecemos atenção, quando demonstramos carinho, quando escolhemos estar próximos das pessoas, quando também aprendemos a tratar a nós mesmos com mais compreensão. Porque existe outro detalhe bem importante. A mesma gentileza que você oferece aos outros também precisa ser oferecida a você. O mesmo cuidado, a mesma paciência, a mesma capacidade de reconhecer que ninguém acerta o tempo todo. Você não precisa ser perfeito para construir uma vida melhor. Você só precisa continuar praticando. Um passo de cada vez, uma ação de cada vez, uma escolha de cada vez. E talvez a grande lição seja esta:
As pessoas aprendem observando exemplos, muito mais do que observando discursos. Aquilo que você faz inspira muito mais do que aquilo que você fala. Quando você age com mais compreensão, outras pessoas percebem. Quando você demonstra mais cuidado, outras pessoas sentem. Quando você constrói relações mais saudáveis, cria um impacto que se espalha além do que consegue enxergar. Talvez ninguém perceba exatamente quando a mudança começou. Talvez ninguém saiba qual foi o momento que transformou sua maneira de viver. Mas você saberá, porque tudo começa em pequenas ações repetidas diariamente. A felicidade não aparece pronta. Ela não chega de repente. Ela não espera por você em algum lugar distante. Ela é construída todos os dias, em cada atitude, em cada escolha, em cada relacionamento que você decide cultivar. Por isso, antes de sair deste vídeo, escreva nos comentários: eu escolho construir minha felicidade. E se esta mensagem fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje, porque às vezes uma simples ação pode ser o começo de uma grande transformação. Agora, escute a música criada a partir deste ensinamento e permita que sua mensagem seja absorvida pelo seu subconsciente. Se gostar, explore nossa playlist completa. São músicas desenvolvidas para reforçar crenças fortalecedoras, estimular a ação e ajudar você a alcançar uma vida mais próspera e realizada. Passei tanto tempo procurando algo que eu nem sabia explicar. Achei que a felicidade morava em algum lugar pra eu encontrar. Corri atrás de tantas respostas, tentei controlar o que senti. Mas quanto mais eu lutava contra a mente, mais distante eu ficava de mim. Porque os pensamentos vão e vêm, nem sempre seguem minha direção. Mas existe algo que eu posso escolher. Com cada passo, com cada ação, a felicidade não espera por você. Ela nasce no que você decide fazer. Em cada
uma mensagem enviada, um abraço sincero, um momento compartilhado, vale mais do que espero. Não são grandes milagres, nem promessas de amanhã, são hábitos construídos dia após dia, manhã após manhã. A felicidade não espera por você, ela cresce quando você escolhe viver com mais cuidado, mais atenção, mais verdade em cada relação. Você não encontra a felicidade. Você constrói, você cultiva, você a cria dentro de si. E quando olhar para trás um dia, vai perceber sem confusão que a mudança começou pequena, mas transformou seu coração. Você não encontra a felicidade.